E aí, meus amores, muito bom dia. Sejam todas muito bem-vindas à minha casa. Tô aqui colocando meu brinquinho. Vamos lá, meus amores, muito bom dia, uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todas nós. Bom dia, Keila querida. Bom dia, Thaís. Bom dia, Kátia. Bom dia, Fê. Bom dia, Cleire. Bom, meus amores, hoje nós vamos fazer uma coisa. Primeira coisa, pega aí seu chazinho, seu cafezinho, puxa uma cadeira, sente-se pra gente conversar sobre o que vocês precisarem. Gente, depois que eu coloquei essa blusa que eu vi que ela é mega decotada, não dava tempo de trocar. As roupas estão nesse estado. A gente ia mudar hoje, só pra vocês saberem. Não, antes de contar a fofoca aqui dos bastidores, deixa eu contar o que vai acontecer aqui hoje. Uma coisa que eu gosto muito de fazer às segundas-feiras, a gente fazia isso no Clube das Esposas, a gente fazia isso lá na época da panelinha. Oi, Soraya, bom dia, Silvinha. O meu está no fogo ainda. Ai, que delícia! Cheirinho de café daqui a pouquinho. Então é o seguinte, tá de casa nova? Ainda não. Vou contar pra vocês enquanto vocês vão colocando perguntas, tá? Bom dia, pode entrar? Toque, toque, toque. Pode entrar, que a casa está aberta para vocês. Eu ia falar que a casa é sua, mas não, a casa é minha, mas está aberta para vocês, tá? Eu vou fazer cafezinho agora, antes estava em oração. Ai, gente, que coisa mais fofa vocês. Vamos lá. Antes, lá na época da panelinha, lá na época do Clube das Esposas, quem aí já é de casa, sabe que às segundas-feiras eu gostava muito de abrir os microfones e ouvir vocês. Então era mais ou menos assim, na segunda vocês fazem perguntas, e são temas que a gente vai respondendo ao longo de toda a semana. Então é dar a oportunidade para vocês ditarem o tom da semana. Então, várias vezes eu abri os microfones na segunda-feira, por exemplo, e aí vinha um tema que a gente achava assim, é um tema que vai dar pra falar em 15 minutinhos, tipo assim, sei lá, dificuldade com os pais idosos que estão morando na minha casa. Aí parecia que ia ser uma conversinha de 15 minutos, gente, virava, vocês lembram quem aí é dessa época? Viravam aulas de 5 dias, durante os 5 próximos encontros, porque uma pergunta ia levando a outra, e eu tô brigando com meu marido por causa da minha sogra que vai vir morar aqui, não sei o que lá, darará. E aí, dava pra ajudar muito, muito. Então, hoje eu vou fazer isso com vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui perguntas e respostas. E aí, lembra, né, Keila? Vocês que são de casa, vocês vão lembrar. Então, hoje eu vou fazer perguntas e respostas. Enquanto vocês vão colocando as perguntas de vocês, perguntas e respostas. Eu vou contando sobre a mudança, tá? Porque daí a gente vai fazendo bastidor e ao mesmo tempo vocês vão colocando as dúvidas. Aí tem um detalhe que eu gosto de ensinar as coisas boas pra vocês. Quando vocês colocam a pergunta de vocês aqui, no pontinho de interrogação, pra vocês aparece? Coloca aí pra mim, aparece ou não aparece. Quando vocês colocam aqui, ó, por exemplo, 2 pessoas já colocaram. Pra mim aparece aqui que 2 pessoas colocaram. Pra você aparece só o pontinho de interrogação. Se você colocar sua pergunta aqui, olha que barato. Eu consigo ir lá, ver todas as perguntas que chegaram, ó. Tem a pergunta da Camila. São 2 perguntas da Camila. E eu consigo compartilhar a pergunta dela e a pergunta dela fica aqui embaixo, ó. Por exemplo, insegurança após traição. O que fazer para melhorar? Marido chegou a sair de casa, mas voltou. Olha que genial. Olha que perfeito. Aí você sabe qual é a resposta que eu estou. Ó, para mim aparece. E tem outro detalhe. Quando vocês colocam no pontinho de interrogação e eu clico nele, aparecem todas as perguntas que vocês fizeram ao longo de toda a aula. Quando vocês colocam aqui, vai se perdendo, né? Porque eu vou falando, aí outras pessoas vão comentando outras coisas, e aí acontece de a pergunta se perder, e tá tudo bem, né, gente? Nós estamos aqui pra bater papo, às vezes eu não vou conseguir ver tudo, ó. Pra Keila também aparece, pra Vivi também aparece, pra Jauregui também aparece, pra Clarissa, então beleza.
tá? Então, se puderem, por gentileza, coloquem no pontinho de interrogação, porque aí eu printo e aí amanhã, por exemplo, eu posso selecionar uma das perguntas que chegaram, tá bem? Então, antes de... Vão colocando as perguntas aí, eu vou começar pela da Camila, que foi a primeira a chegar, com perguntas. E aí, só pra contar pra vocês da mudança, alguém me perguntou na caixinha semana passada, né? Você tem algum perrengue pra contar dessa fase de aquisição do novo apartamento? Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Só não tem perrengue na vida quem tá parado vendo a banda passar. E olhe lá, porque ainda assim tem perigo. Mas, se você quer evitar perrengue na sua vida, se você não quer... Enfim, você não tá disposta a enfrentar problemas, você não pode ficar rica, você não pode casar, você não pode ter filhos, você não pode ter empresa, você não pode trabalhar para os outros. Porque todas essas coisas da vida de gente grande estão sujeitas a intempéries, né? Então... mudar de apartamento, ir para um apartamento maior, um apartamento que ninguém ainda morou, né? Tá todo mundo se mudando, é um prédio novo, isso envolve várias questões. Falam que vão ligar a energia num dia, não liga. Fala que o elevador já tá funcionando e o pessoal quer fazer a mudança, o elevador não tá funcionando. E a gente tinha marcado a nossa mudança para hoje, só que quando o gesseiro abriu o gesso para fazer sanca, ele viu que não estava bom, ia ter que fazer um acabamento que ia atrapalhar. Isso fez com que a gente tivesse que adiar o dia da mudança, só que para trocar para amanhã não dava, porque amanhã aqui já vão fazer uma mudança, e é uma mudança por dia aqui nesse apartamento, por conta do elevador. Então não deu para marcar para amanhã. Tá bom, a gente marca para quarta. Só que quarta é lá no outro apartamento que não tem vaga, porque lá no outro prédio já tem gente que vai fazer mudança, e também é uma mudança por dia, porque senão o elevador fica, né, ele não dá conta. E aí o que acontece? Então, quem mora em prédio sabe que tem essas coisas, que quem mora em casa não precisa ter, né? Então, nós conseguimos mudar o negócio só para sexta-feira. Então, nós vamos mudar uma semana quase a mais do que estava previsto. Então, tivemos que remarcar pintor, tivemos que remarcar gesso, teve tudo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vou dar um pulinho lá no AP hoje e mostro pra vocês. Então, não estamos de casa nova. Eu achei que quinta-feira ia ser o último dia de aula aqui. Mas, enfim, tá tudo bem. Então, bora. Já conversamos, já colocamos o papo em dia. Agora, vamos trabalhar. A Cami tá perguntando o seguinte: insegurança após traição. Natural. Para mim, uma mulher que passa por um problema grave, tipo, vamos lá, ó, quem já se inscreveu na imersão, nós vamos aprofundar nisso. Quem não se inscreveu, vocês façam favor, tá? Inclusive, a gente mudou a imersão de data. Tivemos que mudar por uma questão de agenda minha, tá? Nós tivemos que mudar, depois a Fernanda coloca aqui, acho que foi pro dia 21. Então, quem tava aí com desculpa, ai, dia 7 eu não posso, então não é mais problema, porque vai ser agora dia 21, dá tempo de você remarcar seus compromissos. Muita gente também estava achando em cima da hora, mas não foi por isso que a gente trocou, não. É porque eu realmente precisei trocar por conta de... Nem foi por causa dessa questão da mudança, não. Questões que de outras agendas. E aí ficou bem legal. Quem já tinha se inscrito, a gente conseguiu entrar em contato, né? Estamos entrando em contato para poder avisar sobre a nova data. Então, vocês parem de ficar colocando impedimento aí para participar das coisas, tá? A imersão sobre erros, sobre perdão, tudo para que o seu casamento não acabe por causa de erros, passou para o dia 21. Depois vocês entram lá no link para poder se inscrever. Então, vamos lá. Insegurança após traição. Eu vou falar sobre isso lá com muito detalhe, sobre a coisa mais natural é a gente ficar mal com o erro que acontece. Então, pra mim, se a mulher é traída, ou se o homem bebe e não tá largando a bebida, se o homem mente compulsivamente, se o homem é grosseiro com ela e ela nem liga, pra mim, esse casamento ele tem mais perigo de chegar ao fim, porque quem deveria se incomodar e, estando incomodada, deveria buscar uma forma de resolver o problema, não está incomodada, já acostumou, ou já não liga mais, ou já não quer mais lutar. Então, estar inseguro, estar mal, ficar com medo do erro se repetir, isso é o natural, tá? Isso é natural. Natural não significa que eu devo deixar, né, assim.
que eu deva então conviver com essa insegurança. Não, porque ela é natural no início, quando eu descubro. Mas se isso fica me acompanhando ao longo dos anos do meu casamento, isso passa a ser um veneno. Vocês sabem que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, no início, ter insegurança, no início, ficar com medo de o erro repetir, é natural. Mas se isso fica em você por muito tempo, passado da conta, se torna um veneno contra o seu casamento, tá? Então, primeiro ponto, Cami, a insegurança após traição, ela é natural. O que fazer para melhorar? Não tem que melhorar a insegurança, ela tem que acabar. Só que primeiro ela vai melhorando, tá? Só que o ponto final é curar. Essa insegurança, ela precisa ser curada. Porque se só melhorar, vai ficar uma pontinha ali. Sabe aquela coisa de quem não vira a página? Sabe aquela coisa do livro que fica ali na mesinha de centro e a qualquer momento que você tá, né, aleatório, você pega aquele livro para ler? Então, insegurança após uma traição, após um erro repetitivo, isso serve para todas vocês, tá? Tô respondendo a Cami, mas como a gente tá aqui em grupo, na sala da minha casa, no quarto dos meus meninos, vocês estão aqui comigo, é um papo para todas vocês. Então, essa insegurança que vem, ela precisa ser combatida e realmente, primeiro ela vai diminuindo até que chega um ponto em que ela passa. Como é que eu posso diminuir a insegurança? Eu vou aprofundar isso lá no evento, tá, meus amores? Não vou aprofundar aqui porque não dá tempo. Então, já vou avisar para vocês. O que eu tô falando aqui é a pontinha do iceberg, tá? Quem precisa curar isso definitivamente tem que estar lá na imersão. O tema da imersão é isso, erros e como lidar com esses erros. E lidar com esses erros não é ficar aceitando, não. É como eu me posiciono para curar, para esse livro virar um livro lá no meu depósito, que eu não mexo mais, faz parte da minha história. Então aqui, Cami, não tem outro jeito a não ser que haja mudança. Como é que essa insegurança, gente, isso são 16 anos dentro da psicologia vendo pacientes e alunas que realmente mudaram o cenário e não eram mais inseguras com os seus homens, mesmo eles tendo cometido adultério, e alunas e pacientes que ficavam patinando nessa insegurança. Insegurança ia, insegurança voltava. Por quê? Porque não faziam mudança. Essa mudança começa primeiro em você. Essa mudança começa primeiro em você. Eu não conheço sua história, não conheço seu casamento, não tem como me meter e ir a fundo, né? E se conheço porque já é aluna, com certeza não vou me lembrar dos detalhes, mas eu posso te garantir uma coisa. O que tem aí no seu casamento que precisa de mudança da sua parte, se você não faz, essa insegurança, ela continua te acompanhando. E quando você faz as mudanças, então vamos supor que essa traição já aconteceu outras vezes lá atrás. E quando aconteceu lá atrás, você continuou tocando sua vida do mesmo jeito, você não cuidou de você, você perdoou sem ser reparada, sem que esse buraco que esse erro fez no seu peito fosse refeito. Você continuou sem colocar regras no seu casamento. Por quê? Porque era insegura, tinha medo de colocar regras e ele ir embora. Tinha medo de se posicionar e errar na dose, e se posicionando e errando na dose, ele escolhesse a amante. Eu não sei, tá? Eu tô dando exemplos aleatórios. Mas aquilo que está adoecido na esposa, se não for curado, a gente não vê essa insegurança indo embora. Só que não é só na esposa que a gente tem que ver mudança, a gente tem que ver mudança no marido também. Óbvio, gente. Como é que uma mulher vai ficar segura se o marido traiu, começou a conversinha ali com a coleguinha de trabalho no celular e ele continua usando o celular escondido, coloca senha e Deus que me livre, ai dessa mulher de pedir senha, Deus que me livre de, sabe assim, um homem que não muda nada no comportamento dele. E é um comportamento que a mulher não consegue distinguir se é de pirraça ou se é um comportamento de quem ainda está errando, porque tem as duas coisas. Tem as duas coisas. E se ele está pirracento ou se ele está ainda em adultério, tanto um quanto o outro são altamente prejudiciais.
Por quê? Porque ele acabou de ferir a esposa e vai ficar de pirracinha? Vai ficar agindo feito um adolescente, como se ele não tivesse feito nada, como se ele não tivesse ferido essa esposa? Então, é tão prejudicial a pirraça, porque eu ajudo muitas alunas a perceberem que o marido não tá em adultério. Na verdade, ele tá de pirracinha. Ele não quer perder a identidade. Quantas vezes eu ouvi a aluna falando assim, Marisa, quando eu disse para ele sobre senha no celular, sabe o que foi a resposta dele? Eu falo, já sei. Ele vai falar que ele tem direito à privacidade, que se for para ele não ter privacidade, então que é melhor não ficar nesse casamento, que eu tenho que confiar nele e que não sei. É a mesma história, gente. É a mesma história. Só que fica agindo feito uma adolescente, e às vezes pirraçando a esposa, às vezes tá jogando, sei lá, como é que chama esses joguinhos de homem? Tá jogando Sonic. Sonic é bem anos 80, né? Tá jogando Sonic. Mas a esposa chega perto, ele abaixa o celular meio que pra provocar ciúminho. Esse homem está tão adoecido quanto o outro que continua em adultério. Por quê? E guardando as devidas proporções, óbvio, o que acontece? Ele está provocando a esposa ou para ela sair do casamento, ela desistir, ou está provocando a saída dele do casamento, tá? Atiçando ela para que chegue um ponto em que ela o mande para fora do casamento. Um homem que tá agindo assim, seja expulsando a esposa ou fazendo de tudo para ser expulso, ele está saudável? Não, ele não está saudável. Então, guardando as devidas proporções, tanto o homem que tá de pirracinha quanto o marido que está ainda em adultério, mesmo tendo recebido perdão, os dois estão adoecidos. Como é, vamos fechar aqui, como é que a mulher que foi traída vai confiar se o homem está adoecido? Então, vocês estão entendendo que muita gente fica vendendo para vocês aí umas fórmulas mágicas que só fazem vocês ficarem empurrando o problema de vocês com a barriga. Gente, entenda uma coisa. Ser humano precisa ser curado daquilo que está adoecido. Caso contrário, não tem mudança duradoura. Põe isso na cabeça de vocês hoje, por favor, porque aí já valeu o nosso encontro. Ser humano precisa ser curado de verdade daquilo que está adoecido em si. Só assim nós veremos mudanças duradouras. Aquilo que em mim eu só melhorei, por exemplo, vou dar exemplo. Vocês devem estar fazendo tanto de pergunta, né? Eu tô com a minha tela parada, lá na pergunta da Emi, que chegou lá no inicinho sobre eu sou reativa. Eu achei tão legal. Eu vou printar aqui, Emi, porque daí eu te respondo ao longo da semana. É uma pergunta boa. Mulher reativa. Agora eu vou passando aqui, ó. Aí olha o tanto de pergunta. Olha o tanto de pergunta. Estou mega feliz. Meu filho passou no concurso da SpaceX e acabou de chegar em Campinas. Que eu até arrepio. Parabéns, meu amor. Que coisa linda. Gente, filho é um pedacinho nosso, né? Quando eles vão mal, nós vamos mal. Quando eles vão bem, a gente vai bem. Que seja uma fase maravilhosa na vida dele e de vocês. Parabéns pela conquista. Nossa, que tanto de pergunta aqui. Fernandinha, se você estiver na área e puder, tiver com a mãozinha disponível aí, hoje é o dia dele se apresentar. Que maravilha. Parabéns, meu amor. A gente ganha junto com você. Faz o seguinte, tô indo lá pra baixo, hein? Então tem muita pergunta que talvez tenha chegado aí e eu não tenha visto. Então, o que acontece? Quando vocês entendem que para ter uma... eu ia dar um exemplo, né? E já venho falar mais para vocês sobre a imersão, porque lá a ideia é trazer esses conteúdos, por isso que duram o dia todo, de forma bem profunda e propor exercício para vocês, tá? E para quem tiver com um caso mais grave, inclusive, mostrar quais são os passos que vocês precisam ter. Por quê? Porque a gente tem mulheres aqui que tá com a situação gravíssima. Óbvio, gente, que não é uma aula de meia hora que vai resolver, mas já é a aula que muda tudo. Por quê? Porque é onde você percebe que não precisa desistir do seu casamento, que tem solução. Então, eu vou dar um exemplo pessoal. Antes, eu amava treinar. Eu treino desde os meus 16 anos, eu já ia pra academia. Eu adorava, era uma delícia. Enturmava, sabe aquele bando de colega que vai pra academia junto?
Uma delícia. Então, eu treinei dos meus 16 até eu entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, era integral, o curso de psicologia era integral. E aí, não dava pra treinar. Não, aliás, eu até treinei, mas era, sabe o que treino? Que treino vagabundo, que você mais falta do que vai. Eu pagava a academia, tá? Porque era integral, eu gostava de estudar, eu gostava de ficar na biblioteca, gostava de ir pra casa pegar livro. Então, né, aí eu perdi, eu me desconectei do tal do treino. Aí, depois dessa época pra cá, aí comecei a trabalhar, né? Passei pelo divórcio e uma bagunça na vida, e enfim, um transtorno. De lá pra cá, eu nunca mais me conectei com o treino como era antigamente. Nunca mais. Mas algumas coisas adoeceram em mim. Porque eu perdi meu pai, perdi meu casamento, né? Ir para mercado de trabalho numa cidade que você não nasceu, você não tem contato, você não tem muita rede de apoio, não é fácil. Eu não queria voltar para minha cidade natal, queria me firmar aqui em Uberlândia. Montar consultório do zero não é brincadeira, né? Enfim, eu passei por uma fase bem difícil, estava adoecida em outros pontos e fui descuidando. Então, de um tempo pra cá, aí depois casa, aí é mãe, aí vem pandemia, aí vem outro menino, e aí, enfim, soma-se aí uns quase 20 anos que eu não era aficionada mais por treino, essas coisas de exercício. E eu percebia que tinham coisas em mim que precisavam ser curadas. Algumas coisas precisavam ser curadas. Como, por exemplo, essa questão de organização do tempo. Não adiantava só melhorar, porque todo ano eu melhorava. Mas não voltava a ser aquela coisa, sabe assim, natural, de ir porque é bom ir, de ir porque precisa ir. Enquanto você não muda alguma coisa, não cura alguma coisa, como, por exemplo, boicote. Quem não treina, a gente está boicotando a velhice. Quem não treina está boicotando a velhice. E às vezes boicota a velhice para quê? Para morrer cedo. Então, quando a gente começa a perceber o que está adoecido em nós e que não tem nada a ver com o externo, que tem algo a ver com o interno, e você cura aquilo, as coisas vão se resolvendo. E eu tô dando esse exemplo bobo de academia, mas isso vale para tudo. Organização com as suas finanças, organização com o seu tempo, sua postura em relação a seu marido. Quantas mulheres que diante da insegurança no casamento não conseguem se posicionar com o marido, por quê? Porque é insegura e não é insegura no casamento, essa insegurança vem lá da infância. Por quê? Porque papai e mamãe brigavam muito, a criança tinha medo de falar alguma coisa e a briga do pai e da mãe piorar. Então foi uma criança caladinha, uma criança, ou então ela falava, porque era boca de sacola, falava e levava bronca, e levava castigo, e apanhava, né? E todo mundo falava, ai, que menina intrometida, fica se metendo nos assuntos, que menina sem educação, né? E agora tem medo de se posicionar. Tem medo. Quantas alunas nossas que foram entrando nesse mergulho em si mesmas e percebendo que antes de ajudar o marido, elas precisavam passar por essa reforma íntima. Então, por isso que quando eu respondo sobre traição do marido, vocês viram que eu coloco a cura da esposa no meio. Por quê? Porque o que essas fórmulas mágicas aí não resolvem é porque tira da mulher a responsabilidade de cuidar de si mesma. Ou então exageram na dose. Olha pra você, vai você cuidar de você. Só isso? Larga seu marido às traças, então. O sambanga não tá sabendo sair dessa imaturidade, você vai abandonar. Claro, não sou mãe dele. Não, mãe, você não é mesmo, não. Mas quem diz que eu tô dizendo pra você agir como mãe do seu marido? Tô dizendo pra você agir feito esposa do seu marido. Não dou conta, então aprenda. Não sei, descubra como fazer. Não dou conta, passe a dar conta. É só seu marido, tá? Não é um leão, não é um urso pardo que vai te atacar. E se for, aprenda a lidar também com ameaça, aprenda a lidar com essas, como é que chama aí? Agressão verbal, ameaça de agressão física. Aprenda, porque é a sua pele em risco, é a sua integridade em risco. E tem mulher que simplesmente se cala, simplesmente joga para debaixo do tapete por conta de não saber o que fazer.
enquanto outras estão restaurando o casamento e estavam passando exatamente por essas dificuldades, não sabia se posicionar, tinha medo de falar. E essas inseguranças, vocês vão aprender dentro da imersão, digita imersão, quem não entrou para imersão. Aliás, tem um recado importante para vocês. Lembra que lá na semana passada eu falei, gente, eu acho que esse ano vai ter lote 1, 2, sei lá quantos lotes, como teve, como nós tivemos nas outras edições do dia D. Porque essa imersão é o dia D, né? Não sei se vocês entenderam aí. Quem gostou do dia D e precisa desse assunto, precisa de revisar esse assunto, só vem. Lembra que a gente tinha os lotes? O que é isso, Marisa? O preço do ingresso vai aumentando. Por quê? Porque tem um lote promocional, que é esse primeiro lote, tá? Então, esta sou eu. Então essa era você. Seu curso é só para mulheres? O meu curso é um treinamento para esposas. Por quê? Porque se a gente coloca que é um curso onde o marido tem que vir, a maioria não vem. E eu coloquei à disposição um método. Eu desenvolvi um método, que é o Casamento 5D. Vou falar sobre ele lá dentro da imersão, para quem quiser fazer o upgrade, quem quiser, vai ter uma condição muito especial só para quem estiver lá, tá? Então, vocês desmarquem tudo e estejam lá. Vai valer para quem estiver lá no evento. É uma condição muito especial, porque esse treinamento para esposas já ajudou mais de 7.000 mulheres a restaurarem o casamento sem o marido precisar vir. Por quê? Porque eu vou instruir como elas devem agir, mesmo que o errado e o adoecido seja o marido. Essa é a genialidade do meu método. É considerado, inclusive, a Ferrari dos cursos de relacionamento. Por quê? Porque é muito inteligente. Como treinar uma esposa? Porque se for depender do bonito do marido vir, gente, ele tá adoecido. Ele não vem. Ele não vai para terapia, ele não vem para o curso. Tanto é que um dos presentes que eu dou para vocês lá no curso é a aula dos maridos. Pergunta quantos que vão. O negócio é de graça, com um psicólogo renomado, um psicólogo extremamente competente, sabe tudo isso aqui que eu sei. A agenda dele você tenta marcar, você não consegue muitas vezes porque não tem horário. E o que acontece? Sabe o que acontece? O marido não vai, 2 aulas de graça, são mais de 4, 5 horas de encontro com ele. O marido pode fazer pergunta, o marido vai receber muita instrução. É o clube do bolinha, né? E muitos maridos não vão. Então, eu entendi, depois de 10 anos de consultório, eu entendi que se as esposas fossem ficar esperando o marido topar ir para uma sessão de terapia, ou participar de um curso, ou de uma live, os casamentos iam continuar indo pro ralo como eu tava vendo ir. Por isso que eu vim pra internet. Falei, não, nós vamos mudar esse jogo, nós vamos mudar esse jogo. Há de ter uma forma de treinar esposas para que elas possam se posicionar de uma forma diferente e esses casamentos não chegarem ao fim. Mas se a esposa não der um primeiro passo, for depender de homem, infelizmente. Gente, umas topeiras. Me desculpa os maridos que estão assistindo. Se vocês estão assistindo, vocês não fazem parte disso que eu tô falando. Mas a maioria é assim, ó, bitolada. Bitolada, só enxerga aqui. Terapia, isso não é culpa deles, tá? Isso é culpa de uma sociedade que falava lá atrás. Presta atenção nisso aqui. Ó, aqui, as alunas estão contando, ó, marido nunca foi, a maioria. Então, o negócio é de graça, tá? Agora, você imagina se vai pra uma terapia que é cara. Porque gente boa cobra caro. Terapia com gente boa é cara. Não vão, gente, eles não vão. E se vão, depois vai numa sessão, não volta mais. É assim. 10 anos de consultório, eu sei como funciona. Então, o que acontece? O que eu tava falando? Nossa, eu abri tanta janela aqui. Então, vamos fechando a janelinha aqui. A imersão também é só para esposas? Gente, porque eu quero falar segredos que vocês vão aplicar no casamento de vocês e que é bom que o marido não saiba. Não é segredinho no sentido de, ai, Marisa, é proibido contar pro marido. Você pode contar tudo que eu vou te ensinar lá. Só que tem algumas coisas que você vai aprender que se ele não souber que você tá aplicando, é melhor. É melhor, tá? Nem se você for usar uma técnica de persuasão aí para vender mais na sua loja. Se você contar para seus clientes que você tá usando a técnica de persuasão, pode ser que não funcione muito. Pode ser que funcione, né? Então, é melhor não contar. Você não está estudando para poder vender mais de uma forma íntegra, idônea. O que é isso? Estuda psicologia da comunicação, né? Então, a imersão é para vocês.
tá? Para vocês esposas. É um dia para que vocês possam fazer esse mergulho e descobrir o que está adoecido em mim, que eu preciso curar para eu me posicionar e os erros dentro do meu casamento não serem motivo de término, mas que também eu aprenda a me posicionar para que esses erros acabem. Para que esses erros acabem. Não dá para continuar com o marido em adultério, não dá para continuar com o marido bebendo, não dá para continuar com o marido mentindo, não dá para continuar com o marido desequilibrando a balança onde fica tudo nos seus ombros. Não dá para continuar se o marido só pensa em dinheiro e você e os filhos é um objeto decorativo da casa, tá bom? Esse é o objetivo da imersão. Quem não está dentro, quiser aproveitar a oportunidade e entrar com lote 0, ainda está disponível, é só digitar imersão que vai chegar para vocês. E a gente vai fazer também, não sei se já está no ar, o pessoal da equipe aqui pode confirmar, nós vamos fazer chama página de vendas, onde vocês podem ler o que vocês vão encontrar lá dentro, porque nas aulas aqui é muito curtinho, não dá tempo de detalhar, e são coisas maravilhosas que vocês vão encontrar, tá bom? Se não tiver, podem confiar em mim. O que vai acontecer nesse um dia é o que você precisa nesse momento, se você tá passando por alguma questão relacionada aos erros, tá? Qual a situação que podemos separar? Ué, quando você quiser, só você arcar com as responsabilidades. Ó, a página já tá no ar. A página já está no ar, então vocês vão ver dentro dessa página. Então, quando vocês clicarem, quem semana passada clicou e não viu as informações, viu só a página de checkout, né, para fazer sua inscrição, e quer ver, falta só isso para você tomar a decisão para se inscrever, agora já tá lá disponível para você, é só você entrar e ler com atenção, você vai ver que esse evento, pelo preço que a gente está fazendo, é realmente surreal. Só que esse não é o preço real do evento, tá? É uma oportunidade para quem entrar agora nesse primeiro lote. Então, digita aí imersão. Aí, a Marilde perguntou, qual é a situação em que podemos separar? Poder separar, divorciar? Quando você bem quiser. A questão é, eu vou arcar com as responsabilidades dessa decisão, com tudo o que envolve um divórcio, que geralmente a mulher que está adoecida, ela não olha para o que envolve um divórcio, tá? Ela pensa só no que ela vai ganhar, que é, pelo menos eu não vou ter esse problema para resolver. Ela esquece que ela vai ter muitos outros problemas, ela esquece do impacto disso na vida dos filhos, ela esquece que os filhos de pais separados têm altíssimas chances de também se divorciar, então é um impacto até para as próximas gerações. Ela esquece que ela não vai ficar sozinha, por mais que ela fale, credo, não quero homem nunca mais. Mentira, vai querer, daqui a pouco passa esse fuzuê, ela vai querer outro homem e lá no outro relacionamento ela vai lidar com problemas. Por quê? Porque não existe ser humano perfeito. Marisa, mas qualquer coisa é melhor do que eu estou vivendo aqui. Tá tudo bem, eu só estou aqui para ajudar quem não quer passar pelo divórcio. Para quem acredita na família, para quem sente que falta fazer uma coisinha aí que não tá conseguindo enxergar. Eu tô aqui para clarear. Eu quero ser um farol na vida de vocês. Tem uma música muito linda, um louvor muito lindo, e eu acho que chama Sonda-me. Eu chamo ele de Sonda-me, né? E ele fala, no louvor, fala o seguinte, usa-me como um farol que brilha à noite, como flecha que acerta o alvo. Gente, ouvir esse louvor e me emocionar. Por quê? Porque eu acho que é isso. Sabe assim, você se colocar à disposição, seja no seu trabalho, seja na vida dos filhos ou do marido, para você ser luz. O que eu quero no meu trabalho é ser luz, é guiar, é mostrar caminhos, principalmente onde parece não ter. Sabe assim, naqueles casos que parece, como é que a gente chama lá na mentoria? Os improváveis. É muito legal ver marido improvável, assim, daqueles que você pensa, não, isso aí não vai dar nada. Isso aí, se você espremer ele, não sai nem caldo. É Sonda-me mesmo que chama? Olha só, então chama Sonda-me. É porque eu chamo assim, nem sei se chamava assim. Então chama-se Sonda-me. Ouçam depois, mesmo se você é católica, espírita, digita lá, é da Aline Barros. É lindo, é um mantra para você colocar a sua vida, fazer da sua vida uma vida de sentido,
né? Porque não tem nada que traz mais sentido para nossa vida do que servir. E esse louvor, ele mexe muito comigo. Tem até um vídeo muito emocionante meu, emocionante pra mim, né? Que eu tava filmando a Duda, bebezinha, eu acho que era a Duda, e eu tava cantando esse louvor pra ela. E não sei o que me deu na telha de filmar nos stories. E ela foi dormindo assim, foi dormindo, foi dormindo, foi dormindo. Foi a coisa mais linda de ver. Mas eu acho que ela sentiu, assim, essa presença, essa emoção de realmente estar a serviço, do outro. Então, o meu convite aqui é, se você quer ser luz no seu casamento, mas Marisa, eu tô cansada. Marisa, eu tô com raiva do meu marido, que ser luz, mané ser luz. Deixa eu falar uma coisa. Você entendeu que você vai ganhar muito se você tiver um casamento muito feliz? Você já entendeu que depois que você restaurar seu casamento, vai vir uma outra fase, que as minhas alunas sabem, que é a fase do desfrute, é a fase de você compensar. Então, lá na mentoria, uma das últimas aulas, eu falo para as mulheres, agora que você serviu ao seu casamento e seu casamento está restaurado, é hora de pedir uma recompensa, meu amor. Seu marido não tá saudável? Tá saudável. É hora de marcar uma viagem e ele pagar. É hora de pedir, sei lá, um presente, é hora de fazer uma reforma, é hora de trocar o sofá, como uma forma de retribuição pela luta que você teve agora. Só que mesmo que não tenha isso, entenda que toda essa luta é para que lá no final você esteja vivendo a paz dentro do seu casamento. Intimidade sexual, que vocês sejam amigos, que vocês sejam parceiros na velhice, que um cuide do outro quando os filhos ganharem asas. Então essa é a maior recompensa. Então sim, agora você tá com raiva, agora dá vontade de chutar tudo, agora dá vontade de não sei o quê. É nessa hora que a gente separa, né, as meninas das mulheres, porque as meninas vão querer, eu quero sombra e água fresca, tô cansada. Mas tá bom, então não é pra estar aqui. Não é pra estar aqui. Não é pra estar aqui. Não dá pra treinar só quando tá com vontade. Não dá pra fazer dieta só quando der na telha. Isso não dá resultado. Não é pra pôr limite no filho só o dia que você tiver de boa. Ou o dia que você tiver, com a pá virada. Limite você coloca nos seus filhos todos os dias, se necessário for. Treinar é todo dia. Alimentação saudável é todo dia? É. E tudo isso dá trabalho. Pois é. Olha aqui, estou passando por uma luta há 8 anos e não sei mais o que fazer. É claro que uma luta que se estende por 8 anos deixa a mulher exausta. No seu caso, Lu, a primeira coisa que você precisa fazer é cuidar de você. Não tem como, depois de 8 anos, deve estar só o quimbinho aí, deve estar só um pedacinho da Lu. Tem que se fortalecer. No seu caso, não tem jeito. Tem mulher que vai chegar aqui que o problema é muito recente, então ela ainda tá com força, tá com vigor. Nós já podemos pegar na jugular do problema. Já podemos ir lá interferir, posicionar em relação ao marido. A mulher que tá frágil, se ela tentar se posicionar, gente, marido dobra ela. Marido sempre vai ter uma sacada, sempre vai ter uma frase que vai fisgar, vai deixar ela sem lado. Então, vamos lá. Foi bom, viu? Obrigada, Lu, por você ter colocado isso. Vamos separar aqui. Tem 2 times e lá na imersão, os 2 times serão atendidos, tá? Time das mulheres cujo problema está se arrastando, ou demorou a me conhecer, ou me conhece há muito tempo, mas não fez, não conseguiu ainda ter resultado, porque ainda não curou aquilo que precisava curar. Esse time precisa se fortalecer rápido, para depois já fazer as intervenções que precisa dentro do próprio casamento. Existe um outro time que é de mulheres que não precisam se fortalecer, porque já estão fortalecidas, só precisam se posicionar. São 2 times. Os 2 times eu acredito que podem encontrar resultado. Inclusive, esse primeiro time que é da mulher que está muito frágil, se ela for rápida, se ela for esperta, se ela realmente for dedicada, bota a bunda na cadeira, estuda, faz as coisas que a gente propõe, corre o risco de ela encontrar resultado antes dessa mulher que já está pronta para intervir.
para fazer as intervenções dentro do casamento, tá? E essa mulher que tá frágil hoje, um dia ela foi uma mulher que só tinha problema. Ela estava forte, só que como o tempo foi passando, ela foi perdendo força. Então, muito cuidado com essa história de deixar problemas seguindo por longas datas, tá? Bom, eu vou tirar print de todas as perguntinhas que chegaram aqui. Vou selecionar dessas perguntas aqui uma que seja muito, muito da maravilhosa. Aliás, todas, pelo que eu tô vendo aqui, são todas muito maravilhosas. Eu vou escolher uma pra gente abrir nossa conversa de amanhã, tá? Então, amanhã, pontualmente, às 8 horas, uma dessas perguntas que chegaram aqui no pontinho de interrogação precisa... Quem deixou aqui no pontinho de interrogação, eu vou escolher. Daí, ó, nós temos aqui as mulheres já conseguindo identificar qual é o time, né, que fazem parte. Algumas que estão ainda no time da Lu, que estão bem frágeis, sem força. E eu já estive nesse lugar, eu sei exatamente que muitas vezes, gente, a gente acorda, o dia tá cinza. Pode estar 40 graus, mas o dia está cinza. Nada faz sentido. Você só toca a vida, só toca. Só toca. Tem que tomar banho? Eu tomo. Tem que comer? Não quero não, mas eu como. Ai, tem que ir. Eu só não tinha filho, né? Pra ter que fazer as coisas de filho por fazer. No mais, tem que trabalhar, não tem? Vou lá trabalhar. É assim. Aí chega a noite, o mesmo problema, a gente acha que não tem o que fazer mais, só que ao mesmo tempo sente, né, que não é hora de desistir. Certo? Marido tratando mal os filhos. E eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui também pra vocês. Quem já quiser antecipar as perguntas, vai lá responder. Vou deixar nos stories. Ao longo do dia eu vou cuidando aqui da mudança e ao mesmo tempo respondendo vocês por lá. E quem não se inscreveu na imersão, faz favor de se dar de presente, tá bom? E agora lá vai ter as explicações direitinho sobre como vai funcionar o nosso evento. Um beijo pra vocês, amanhã 8 horas pontualmente eu tô aqui. Hoje eu passei bastante do ponto, por quê? Porque eu tô com tempo. Vocês não fiquem mal acostumadas, tá bom? Nossa aula de 8 a 8h30, amanhã estou aqui de volta. Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.